Olá, povo aleatório! Eu sou a Denise, esse é o canal Denise Aleatória. Hoje é dia de hidratação e falação e eu vou aproveitar o gancho do mês de março, o mês da mulher, para falar de um assunto muito nosso, que é ser mãe. Ser mãe ou não? Eis a questão. Se você já tem mais de 30 anos e ainda não decidiu se quer ser mãe ou não, se você tem suas dúvidas, se você já decidiu que não quer, ou se você tem menos de 30 anos, mais de 30 anos, 30 anos e ainda tem essa questão ou pendente, ou já é mãe, comenta aqui embaixo. Já sou mãe e gosto, não quero ser mãe, nunca sonhei com isso, meu sonho é ser mãe. Contem aqui embaixo nos comentários se vocês já passaram por isso, se vocês ainda estão na dúvida, se vocês não têm dúvida nenhuma e como que é essa relação de vocês com esse assunto. E hoje na hidratação e falação é sobre isso que eu vou falar. Então, se você tá na dúvida, assim como eu, se você nunca sonhou, enfim, essas coisas, ou se você já é mãe e quer assistir ao vídeo e dar alguma dica para a gente que tá aqui nesse dilema, então continue assistindo ao vídeo que nos próximos minutos eu falarei sobre isso. Eu sempre faço, eu vou hidratando e falando. Teve um vídeo que eu fiz um unboxing de produtinhos e eu tinha comprado esse aqui da Asepsia e só hoje eu fui criar vergonha na cara pra utilizar ele. Eu tinha dito que eu ia utilizar em um vídeo de um assunto e tal, e aí eu resolvi usar nesse vídeo aqui. Aqui tem a aguinha micelar da... Ai, agora me fugiu o nome. Esqueci. Água micelar do quem que é essa água micelar aqui? Eu vou usar para limpar o rosto, já tá lavado e limpo, hidratado, e aí, como já tá limpo, eu vou usar a água micelar aqui da Garnier. Eu coloquei nesse potinho porque a água micelar é grande, quem viu o vídeo que eu fiz deve ter visto que era um pote bem grande. Eu não dei um retorno para vocês sobre os produtos, e eu vou dizer que são produtos muito bons que pra mim ajudou bastante a combater a oleosidade, tem ajudado bastante, tanto a água micelar da Garnier quanto o tônico facial da Payot, que lá dizia que não tinha fragrância e tinha um cheiro meio estranho. Então vou começar passando aqui e vamos ao assunto. Bom, o assunto do vídeo, né, que eu disse antes, que é ser mãe ou não, eis a questão. Eu já tô com quase 32 anos e eu confesso que eu nunca sonhei em ser mãe. Quando eu era mais nova, eu nunca sonhei assim com isso. Eu pensava, né, em casar e tal, mas nunca se passou pela minha cabeça ser mãe. Hoje, aos 32, que já é uma idade que as pessoas começam a pensar um pouco mais no assunto, quem já não teve filho, e eu confesso que pra mim isso ainda não chegou. Não é algo que eu tenha horror, não é algo que, meu Deus, se acontecer comigo eu me jogo da ponte. Não, já foi assim, já senti assim de não querer de forma alguma, abominar a ideia, achar um absurdo, um horror, tá? Eu espero que não me julguem, né? Por isso, foi um período em que eu não sentia nem vontade e que eu tinha muito pavor dessa questão. Eu não queria, eu pensava, meu Deus, imagina, se você mãe, acabou a minha vida. Quando na verdade a gente, né, todo mundo que é mãe, todo mundo que tem filho, nunca ouvi ninguém dizer, meu Deus, eu odeio ser mãe, eu odeio ter filho, se eu pudesse escolher, não teria. Não, nunca ouvi falar, né, nunca vi nenhuma mãe, nunca falei com ninguém que tenha passado por uma situação assim de ter o filho e não gostar. A gente vê, né, algumas reportagens, algumas coisas de mãe que abandona e tal, e que provavelmente seja ali uma depressão pós-parto, e isso não deve ter a ver, né, com amor pelo filho ou a falta do amor. Pelo menos a minha opinião é essa. Se vocês sabem se isso realmente acontece, se a pessoa pode acabar não gostando, não querendo e rejeitando de verdade, sem ter um problema ali envolvido, contem aqui nos comentários. E hoje eu penso, né, que eu não tenho esse desejo, não tenho essa vontade, não é algo que eu sonhe.
enquanto muitas outras pessoas sonham com isso. Tenho amigas que são mãe que amam ser mães, que dizem que se pudessem teriam 10 filhos e são mães maravilhosas, enquanto outras, assim como eu, não têm vontade, mas se acontecer, tudo bem, a gente aceita, a gente cria, a gente cuida, a gente até imagina, né, como seria e tal, mas sem aquele desejo, aquela coisa de eu preciso, eu quero e a minha vida depende disso. Enquanto outras, sim, têm esse sonho, têm esse desejo e são até solteiras, né? E gostariam muito de ter, outras que já passaram ali, né? Que a gente tem essa questão do prazo de validade, né? Que falam. E eu acho até estranha essa expressão, né? A gente tem prazo de validade, como se a gente fosse vencer, né? Enfim, não gosto, mas a gente tem um tempo, né? A gente tem um período e depois de determinado período as coisas vão ficando mais complicadas, né? Bom, e depois que a gente passa ali dos 30, quando a gente chega nos 30, a gente começa a se questionar, principalmente se a gente tá em um relacionamento, se a gente tá, né, morando junto com alguém, até se a gente tá namorando, a gente começa a pensar, tipo, será que não tá na hora? Será que eu deveria ou não deveria ter? E pra mim não passava esse questionamento. Eu simplesmente pensava, não é algo que eu quero, não é algo que eu sonho, não é algo que eu desejo. E hoje me bate, né? Aquela, será que eu quero, será que eu não quero? Em algumas experiências minhas, experiências espirituais, experiências com meditação, essa questão bateu forte. Foi mostrado para mim muito a importância de você daqui a pouco, né, gerar uma vida. E é isso também que bate muito forte para mim, porque eu penso, é uma vida, não é qualquer coisa. Não vai, sei lá, eu quero ter um filho, vou jogar no mundo e não, é uma pessoa que vai ser diferente de mim, mas que de alguma forma eu vou educar, né, eu vou ter que cuidar, eu vou ter que criar, eu vou ter que transformar de alguma forma essa pessoa num ser humano, né, do bem. E eu acredito que depende muito, sim, de quem tá ali cuidando desse ser. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que quem cuida, quem educa, tem uma grande responsabilidade, né, de mostrar para essa pessoa que tá colocando no mundo como esse mundo funciona. E isso é uma coisa que sempre bateu forte para mim e que me faz pensar no fato de querer ou não ter filhos. E a maioria das minhas amigas não são mães. Eu tenho algumas que são, né, como eu já disse, que amam ser mães, mas a grande parte das minhas amigas não são. E também, assim como eu, não tenho vontade, mas se por acaso engravidassem, não seria o fim do mundo, sabe? E já tem outras que eu percebo que, meu Deus, se elas tiverem um filho, o mundo vai acabar. E assim, eu quero que vocês me contem, que vocês me digam, quem já é mãe, o que é que vocês acham, né? Como é a maternidade para vocês? Vocês que não são, que já estão ali com mais ou menos a minha idade, se vocês pensam em algum momento ter ou não filhos. Eu tô passando creme aqui agora, gente, misturando os assuntos. E diz aqui na embalagem que é pra passar uma camada fina e aí depois arrancar. É aqueles que arranca. Eu derrubei agora na minha perna. É aqueles creme que arranca, tá? Então eu vou encerrar o vídeo depois usando esse creme. E além dessas perguntas que eu fiz, assim, eu tenho uma coisa que eu acho, tá? Que assim, a gente acaba sendo muito cobrada, a sociedade cobra também, né? Mas casou e não tem filho, namora e não pensa em ter filho, casou, tem que ter filho, tá namorando, quando que vai casar? Né? Tipo, formou, agora quando que, né? Tipo, a gente fica com essa coisa. E o tempo vai passando e a gente vai, pensando, será que eu quero isso? Será que eu não quero? E se eu não quiser, se eu optar por não querer, aí depois ser tarde demais? Então, pra mim, eu acho que essa é uma escolha que a gente tem que pensar muito bem, né?
e que não deve ser influenciada pela cobrança social. E eu tô fazendo, né, terapia faz 2 sessões e em uma dessas minhas sessões eu comentei com a psicóloga sobre essa questão de filhos e tal, né? Eu disse, eu não tenho vontade. E ela me disse assim, se você não tem vontade agora, não tenha filhos, não faça por convenção social, porque sua mãe quer, porque o seu marido quer, porque né, qualquer outra pessoa quer que você, né, tenha um filho. Então, isso também é bem importante a gente pensar. Se você não quer, se você não tá preparada para isso, se você não sente no seu coração essa vontade, então procura ter certeza, né, de que você quer, porque não é a sua mãe, não são as suas tias, não é a sociedade, não é ninguém que vai lá e vai criar e cuidar e educar essa criança. Vai ser você, né? E amar como merece ser amado. Um ser humano merece ser amado, a gente merece, né, dar o nosso amor, essa pessoa merece receber o nosso amor. Então, é uma pessoa que vem para o mundo para ser amada e não uma pessoa que vem ao mundo para cumprir um papel, uma questão de outros, né? Então, né, isso para mim marcou muito, foi muito importante ouvir, né? Porque se eu só terei, né, como, né, eu posso fazer essa escolha no momento, só terei filhos se eu realmente sentir que eu quero ter. Caso contrário, a gente não pensa sobre o assunto. A gente, né, quer dizer, a gente não, a gente, né, tem que ter a nossa opinião e não fazer nada, né, principalmente tomar uma decisão como essa, baseado naquilo que a sociedade pensa, né? Então, isso foi bem importante pra mim. Eu vou levar esse conselho até o dia que eu decidir o sim ou o não. E achei bem importante, acho importante falar isso aqui no canal também. E me digam o que vocês acham disso. Vocês conhecem alguém que, por acaso, por convenção social, acabou tendo filhos e depois, né, percebeu que não era exatamente aquilo que queria? Eu não conheço nenhum caso, como eu disse, eu acho que pode acabar transformando a vida de uma pessoa, mas quando eu converso, né, na terapia, a minha psicóloga falou que algumas mães acabam indo e falando que elas tiveram por convenção social e acabaram se arrependendo muito. Outras acabam delegando aí, né, a função de mãe para babás, para tias, para irmãs e acabam não criando a criança. Então, não sei se vocês conhecem alguém assim, né? Ou se daqui a pouco vocês foram mães por acaso e daqui a pouco transformou a vida de vocês em algo muito melhor. Se vocês conhecem alguma história de alguém que de fato não gostou, ou se vocês conhecem a história de alguém que quer muito e não tem a possibilidade. Então contem aqui, eu acho que tem muitas mulheres nesse mundo com muitas histórias sobre isso e que é um assunto importante de se falar e que ninguém é mais mulher ou menos mulher por ter ou não ter filho, ninguém é melhor ou pior por sentir vontade ou não sentir vontade. A única coisa é que a gente tem que ter muita consciência e muita noção de que se a gente não tem essa vontade, se a gente não tá disposto a isso, a gente não deve fazer, independente do que for, porque é um ser humano. Outra coisa, meninas, assim, ó, se vocês já têm certa idade e ainda não se decidiram e ainda não pensaram ou ainda não querem e daqui a pouco se cobram e se sentem culpadas, porque eu me cobro muito às vezes, sabe? Eu aprendi a não me cobrar tanto, a dar tempo ao tempo, a esperar as coisas acontecerem, esperar me acalmar, esperar o meu coração dizer aquilo que eu tenho que fazer, né? Então, não se sintam culpadas, a gente tá super acostumado com essas convenções sociais, essa questão de, a sociedade exige, o mundo exige. Gente, o mundo exige se a gente deixa o mundo exigir, tá? Então, o mundo não exige nada da gente, ninguém exige nada da gente. A gente é quem decide, isso é só a gente, isso ninguém vai decidir pela gente, ninguém vai cuidar pela gente, ninguém vai, né, gerir pela gente, ninguém vai cuidar, ninguém vai fazer nada pela gente. Então, ninguém pode decidir isso pela gente, porque é uma decisão muito, muito, muito única. E claro, né, se você tem um parceiro, é uma decisão sua e do seu parceiro e vocês dois vão decidir. Porém,
não esqueçam que ninguém além de você mesma pode decidir isso por você, que é uma decisão sua, porque por muito tempo, se você tiver um filho, essa criança vai ficar com você, sob seus cuidados, muito próxima de você. Então, não tome uma decisão ou não se cobre ou não se culpe, porque é muito mais normal esse sentimento que a gente tem de ai, não sei, não tenho vontade, não quero, do que a gente imagina. Não é porque a gente é mulher, não é porque a gente é feminina, não é porque a gente pode, né, gerar vida que a gente necessariamente tem a necessidade, que a gente tem que querer. Então, não façam nada que não seja da vontade de vocês, que não seja uma decisão muito bem tomada, né? Como eu disse, a não ser em caso de acontecer um acidente, né? Se acontece, eu acredito que a gente deve aceitar, né? E dar o nosso melhor, né? Ali, dependendo daquilo de como tá a nossa vida, a gente pode aceitar, pode dar o nosso melhor, né? Se não acontecer e você não estiver afim, e você não estiver à vontade, não faça acontecer uma coisa que você não quer, especialmente se tratando disso. É uma vida que vai estar vindo pro mundo, é uma pessoa que você vai ter que criar, que você vai ter que cuidar. E ninguém que tá te cobrando isso vai fazer isso por você. Então, sempre pensar nisso na hora do seu pensamento, da sua decisão, ou até mesmo quando você se culpa, não se culpe, deixe as coisas acontecerem. Pode ser que um dia isso desperte, e se não despertar, tá tudo bem também. Então, esse é outro ponto. E vamos ali falando de mais algumas coisas. Porque a gente é cobrado, sim. A gente, né, sempre tem a pessoa, tá, agora casou e quando que vai ter filho? Né? A gente acaba sendo de alguma forma ali cobrado, e eu acho que não é bem assim a gente trazer uma pessoa pro mundo, além, né, dessa nossa autocobrança, porque eu não sei se é normal ou não, tá? Mas às vezes eu me cobro muito uma resposta, sabe? Ai, será que eu quero? Será que eu não quero? Eu me cobro como uma agiota mesmo. Em algumas, como eu disse antes, em algumas experiências eu já tive uma ideia do que é você criar um ser humano, o que é você ter um filho, que significa uma vida, né? A minha, a de vocês, né? A importância que é um ser humano, né? E aí eu acabo me cobrando a respeito disso. Não sei se vocês se cobram, se vocês às vezes se perguntam, se vocês se questionam, será que realmente, será que eu quero, será que eu não quero, e se depois for tarde demais. Então eu, Denise, me dei um prazo de mais, eu tô com 32, vou fazer 32 agora, eu me dei um prazo de mais 3 anos. Se eu não me decidir nesses 3 anos que vierem, a minha decisão vai ser não, porque eu acredito que, né, gente, 3 anos já é o suficiente pra eu saber o que eu quero e o que eu não quero da minha vida. Com a idade que eu tenho já é suficiente pra eu entender também mais ou menos o que eu quero ou não. E se essa vontade não bater em mim nesse período, a minha decisão vai ser não ter filhos. Eu tomei essa decisão, eu me deixei sentir, vou me deixar pensar. E mais esses 3 anos aqui. Passados esses 3 anos, se eu continuar nessa coisa de ai, eu não sei, ai, eu não quero, ai, eu não tenho certeza, eu vou simplesmente, não é desistir, porque não é algo que eu tô tentando, mas eu não vou mais me cobrar e eu vou tomar a decisão de simplesmente não ter, né? Não ter filhos e não ser mãe. Se passados esses 3 anos essa vontade não aparecer pra mim. Como eu disse antes, se acontecer por acaso, por um acidente, alguma coisa assim, é óbvio, eu vou aceitar, eu vou entender que era pra ser, né? Que tem algumas coisas que eu acho que vão além da nossa vontade, do nosso querer. Às vezes esse nosso querer ou esse nosso não querer é uma coisa do ego e não uma coisa da nossa alma. Como eu falo de espiritualidade aqui no canal às vezes. Então eu acredito que existam as vontades do ego, que existam as vontades da alma. Daqui a pouco
Eu, Denise, meu ego aqui não quer, mas daqui a pouco a minha alma, o meu ser precisa disso. E eu, né, assim, estou me dando esse tempo, estou me permitindo ter certeza ou não, sabe? Eu sei que muitas vezes os prazos não funcionam assim, mas eu vou colocar meu óculos porque olha só que coisa maravilhosa que eu fiquei linda. A gente, sabe, até mais nova, dizendo, ai, meu sonho é ter um filho, né? Eu assisto alguns canais, mulheres ali tentando e tal. E não me bate essa vontade, não me bate esse negócio, ai meu Deus, eu vejo uma criança e penso, ai eu quero. Não, eu acho bonitinho, acho legal, acho fofinho, acho maravilhoso, mas eu não me vejo, eu não me enxergo, mãe. E isso pesa pra mim. E fora o tamanho da responsabilidade, eu compreendo, por mais que eu não seja mãe, por mais que eu não tenha filhos, eu compreendo, através do meu autoconhecimento e de muitas das minhas experiências, o que é, qual é a importância, né, como eu disse, de ter um filho, o que um ser humano pode fazer, né, a mudança que é e tudo que implica isso. Então é uma decisão que, pelo menos pra mim, não deve ser tomada assim do nada. Se você tem essa opção de escolher, né? Que às vezes a pessoa vem, o ser humaninho vem. E era isso, a gente não escolheu, a gente não pediu, ou a gente acha, né, que não escolheu e não pediu, porque pelo menos pra mim, tem esse pensamento mais espiritualista, eu acredito que a gente sim, a gente escolhe onde vai nascer, e quando a gente vem, a gente já tem mais ou menos ali o que a gente vai fazer nessa vida. Não é tudo escrito, né, assim, a ferro e fogo, né? Tudo escrito, né? Sem poder ocorrer mudanças, porque a gente pode sim mudar o rumo das nossas escolhas, da nossa vida, mas eu acredito que se for esse tipo de coisa, se for pra gente gerar uma vida, se for pra uma vida vir, a gente já meio que predeterminou isso antes. E algumas vezes, em algumas das minhas experiências, eu senti que sim, que eu já fui mãe em outras vidas, que eu já tive essa experiência, que eu terei essa experiência, mas também sempre me alerta para que eu tenha um certo cuidado, que enquanto ainda não quiser, então que eu não o faça, que eu, quando eu sentir que eu vou estar preparada, isso vai acontecer. Então, por isso que eu me dei esse prazo, desse tempo aí. Se você me perguntar hoje, Denise, você quer ter filhos? Eu vou dizer não, eu não quero ter filhos. Eu não sinto vontade, não me bate o desejo. Eu vou dizer que não, hoje, agora não. Mas eu, né, penso que ainda pode me despertar isso e que talvez eu possa querer mais adiante, mas agora não é o momento. Se você não sente vontade, não tenha, né? E tá tudo bem, tá tudo certo, não tá errado, não é anormal, não é fora de contexto, não acontece, tá? Então é melhor que eu tenha essa noção de que nesse momento eu não tô preparada para isso e que depois, com o tempo, talvez eu me prepare, né? Até por algumas. Daqui a pouco, a forma como a minha vida foi, a forma como eu cresci, pode ter gerado essa minha coisa, assim, tipo, não, eu, pra mim, agora não. E também a forma como eu vejo o mundo se desenvolvendo, eu penso, né, muito nisso. Não é tão simples assim. Bom, enfim, independente de cobrança social, de qualquer outra coisa, se vocês assistiram ao vídeo até o fim, eu quero que vocês me digam aqui embaixo como vocês se sentem em relação a isso, se vocês se cobram, se não se cobram, se desistiram, se também estão se dando um prazo para ter certeza, se sonham com isso, se já são mães, se não são, né? Então me contem aqui embaixo. Eu fiz esse vídeo assim, né? Eu tinha vontade de fazer esse vídeo falando sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que muitas mulheres têm essa questão, sabe? De já ter passado um certo tempo e ainda não ter sentido isso. Então, se vocês também têm isso, se vocês também se perguntam e se questionam, e se vocês também, né, como eu disse, estão se dando um prazo, estão pensando como vai ser, então comentem aqui embaixo. Bom,
Então é isso, eu vou terminando o vídeo por aqui. Depois eu vou tirar a máscara, que não dá pra tirar agora, tem que deixar de 30 a 40 minutos. Eu não vou fazer um vídeo tão grande aqui pra vocês, né? Era só um vídeo pra comentar, assim, um pouco como eu me sinto em relação a isso. E pra saber como vocês se sentem, se vocês também têm essas dúvidas, se vocês têm seus anseios, se vocês têm suas vontades ou não. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.